Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Boa noite, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja um membro do nosso canal, seja um membro do nosso canal, deixe seu superchat aqui ou faça o Pix que está passando aí no corrimão da tela para estar aí ajudando o canal, né, a continuar de pé. Tá beleza, meus amigos? A gente vai mostrar o vídeo aqui do jornalista Rica Perrone. E vamos ver o que o Rica Perrone vai falar, que é importante, pois é o futuro do Vasco da Gama, principalmente na competição, no Campeonato Brasileiro, e o futuro do Vasco, principalmente para a próxima temporada de 2024. Ninguém quer ver o Vasco novamente amargando uma Série B. Vamos abrir a tela aqui. Vamos abrir a tela. E vamos mostrar Rica Perrone, que é um dos grandes jornalistas aí, com certeza, para falar dessa situação do Maurício Barbieri e da virada de chave do Vasco. Se o Vasco agora não aproveitar esse momento de 6 jogos, onde o Vasco fazer 5 jogos em casa, analise que o Rica Perrone vai falar. Se o Vasco não fizer um certo tipo de pontuação acima de 12 pontos, se for abaixo disso, gente, se for abaixo disso, a situação do Vasco vai ficar crítica na competição para permanecer na Série A ano que vem. Veja esse vídeo e vamos analisar depois, porque eu acho que é muito importante para o futuro do nosso clube. Com vocês aí agora, Rica Perrone. Vamos lá. Minha diretoria, a diretoria do Vasco, a 777, tomou uma decisão muito controversa ao manter o Barbieri após 6 ou 5 meses de trabalho bem ruim. E isso está gerando uma revolta no torcedor, isso está gerando uma estranheza por parte da mídia especializada, porque a gente não está acostumado a ver ninguém bancar um treinador com resultados catastróficos como esse Vasco por tanto tempo, e ainda mais sendo um treinador sem grande renome. Eu já teria tomado alguma medida para que o Vasco evitasse esse momento turbulento, esse momento de que você joga o ano fora. Você está fora da Copa do Brasil, você não está disputando a Libertadores da América, você só tem o Campeonato Brasileiro, passam-se 10 rodadas, você tem 6 pontos. Amigo, o que você vai fazer pro resto do ano? Nada. Não tem nada para fazer. O Vasco não vai disputar lá em cima, o Vasco vai ficar brigando para não cair. A ideia não é essa, o investimento não é esse. Então, se o Vasco escapa ali, abre 5, 6 pontinhos ali, o Vasco vai brigar por Sul-Americano. Quem é que briga por Sul-Americano? Sul-Americano é prêmio de compensação. Você não conseguiu nada, leva essa merda aqui. Porra, pelo amor de Deus. Então, o ano do Vasco já foi pro caralho. Tá? A não ser que o Vasco faça uma recuperação absolutamente surreal. Tirando essa possibilidade, o ano do Vasco foi pro caralho. Mas a 777 banca o Barbieri e diz que não vai demitir. Então tá bom. Então, vamos supor que essa mentalidade, que aliás funcionou no Botafogo, por exemplo, né? Várias vezes o torcedor do Botafogo viu que não estava funcionando com o Luiz Castro e mesmo assim ele não saiu e agora está colhendo os frutos. O Corinthians com o Tite funcionou também e tantos outros não funcionaram e funcionaram com as trocas. O Flamengo recentemente trocou de treinador quase todo ano, no meio do ano, e ganhou os títulos no final do ano. Enfim, isso não é uma regra para você ter como padrão de avaliação. Ah, funcionou aqui, mas eu vou te falar, mas não funcionou ali. Então vai ficar uma discussão meio idiota. Fato é que é surpreendente que a 777 esteja bancando dessa forma o Barbieri. E eu vou te dizer por que o Barbieri não foi mandado embora nessa semana, depois do jogo contra o Inter, além do Vasco ter feito um jogo razoável. E o que é que a diretoria do Vasco está esperando? Esse momento, torcedor, é o momento do Vasco.
É o momento da reação do Vasco possível. E eu vou te dizer por quê. Eles acreditam que com esses 10 dias de treinamento, evidentemente, o time vai ter uma evolução. Eu acho que todos os times do Brasil devem ter uma evolução. Pelo menos a gente espera, com 10 dias de treinamento, que é algo que não acontece nunca. Os times do Brasil só jogam e não treinam. Então, em 10 dias, a gente imagina que haja alguma evolução. E a tabela do Vasco é extremamente sugestiva. Gente, preciso colocar as contas em ordem. Alguém me ajuda? Com o Bradesco. Para uma virada de chave. O que seria virada de chave? O Vasco ganhar 2, 3 jogos, ganhar confiança. E com a confiança, com o torcedor acreditando, saindo da zona de rebaixamento, 2, 3 vitórias seguidas, o torcedor muda, o ambiente muda e as coisas começam a funcionar. Futebol, confiança no futebol é muito mais percentual do que você imagina. A gente fica imaginando só a parte de treino, disso, daquilo. Meu irmão, confiança é foda. Jogador, quando tá confiante, que se ele bater no gol, a bola entra, ele bate, a bola entra. Quando ele tá desconfiado, ele bate murcho, ele bate errado. Meu irmão, é uma pica. Confiança no futebol é muito importante, o Vasco tá sem nenhuma. Então, obviamente que isso muda a situação. Por que eu tô dizendo isso? Além dos 10 dias de treinamento, o Vasco tem uma sequência agora, que se não for agora, eu vou arriscar dizer que o Vasco é sério candidato ao rebaixamento, se nessa sequência o Vasco não reverter. Porque eu não sei se o Vasco tem outra sequência dessa no campeonato. Eu não olhei a tabela até o final, posso até olhar aqui durante o vídeo, mas eu não olhei adiante para saber se tem uma sequência dessa qualidade para o Vasco. O Vasco no dia 22 enfrenta o Goiás em casa e no dia 26 o Cuiabá em casa. Então o Vasco tem 2 jogos onde ele tem que fazer 6 pontos. E é absolutamente possível, nós estamos falando de 2 times que não estão nada bem no campeonato, que o Vasco tem toda a possibilidade de reverter e ganhar esses jogos dentro de casa. O Vasco não sai do Rio de Janeiro, ou seja, não tem viagens, e o Vasco faz um clássico contra o Botafogo, que embora o Botafogo seja o líder do campeonato e seja o favorito do jogo, é um clássico. Né? E clássico é clássico, a gente sabe como é que funciona, é possível que o Botafogo tenha dificuldade contra o Vasco, afinal de contas, né? É um clássico. O Vasco joga de novo como mandante contra o Cruzeiro, que é um jogo também possível de vencer, embora o Cruzeiro esteja bem, é um jogo possível de vencer, dentro de casa, etc. O Cruzeiro não tem nenhuma máquina, nenhum timaço. O Vasco sai, mas sai para pegar o América Mineiro. E volta para pegar o Atlético Paranaense, que muito provavelmente vai estar envolvido em algum jogo ou de Copa do Brasil ou de Libertadores da América no meio de semana. Então, é uma sequência que eu estou falando para vocês aqui, de 6 partidas, onde o Vasco joga no Rio de Janeiro, 1, 2, 3, 4, 5 partidas e sai para jogar com o América Mineiro. Se nesse momento o Vasco não conseguir buscar ali, vamos ser bonzinho? Vamos colocar que o Vasco tem que ganhar esses 2 primeiros 6 pontos, que o Vasco tem que ganhar pela situação que ele está, do Atlético Paranaense e do Vasco, do Cruzeiro em casa, ele tem que fazer esses pontos. Então nós já estamos falando do Vasco fazer 16 pontos. Né? Não, desculpa, nós estamos falando do Vasco fazer 12 pontos. 16 seria. Aí contra o Botafogo e contra o América fora, não vamos obrigar o Vasco a ganhar. Vamos dizer que o Vasco possa empatar um jogo e perder o outro. Então nós estamos falando que nos próximos 6 jogos o Vasco possa fazer 13 pontos e deva fazer 13 pontos. Se não fizer, fodeu. O Vasco tem que fazer em média de 12 a 13, 14 pontos nos próximos 6 jogos. Só que nesse momento da tabela, com 10 dias de treinamento, os outros se enforcando nos outros campeonatos, jogando Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores do caralho, o Vasco tendo esse período de treinamento mais descansado só com o Brasileirão e com essa tabela, é possível. É possível que o Vasco tenha esse momento de recuperação. E eu tenho quase certeza que a 777 está olhando para esse calendário e falando, é aqui, ó. É aqui o momento em que o Vasco ou engrena, ou eu tenho que mandar o Barbieri embora e fudeu, e nós vamos atrás de outra coisa para o segundo semestre. Mas esse é o momento que eu tenho convicção que a 777, a diretoria do Vasco, está olhando e falando assim, é aqui. O momento de recuperação do Vasco é agora. São os próximos 6 jogos do Vasco, onde o Vasco tem possibilidade real de fazer uma grande recuperação no campeonato, e não estou falando de brigar lá em cima nem nada, estou falando de sair dessa situação. Depois disso, gente, eu não tinha feito isso antes, eu vou fazer isso agora aqui. O Vasco entra numa sequência de... o Vasco sai para pegar o Corinthians, volta para pegar o Grêmio, sai para pegar o Bragantino, volta para pegar o Galo, sai para pegar o Palmeiras, sai para pegar o Bahia, volta para pegar Fluminense e Curitiba, sai para pegar o Santos, ou seja, não tem nenhum momento aqui, né? Não tem nenhum momento aqui parecido com isso para o Vasco ter uma grande reação no campeonato. Não tem nenhum momento da tabela onde o Vasco vai ter uma sequência tão boa de 6 jogos, sendo 5 no Rio de Janeiro e 4 deles como mandante e saindo para jogar contra um time fraco, entre aspas, que é o América Mineiro. Então, eu tô colocando aqui que o Vasco pode e deve perder para o América Mineiro e para o Botafogo, tá? Eu tô tirando esses pontos. Eu tô colocando que o Vasco tem que ganhar os 4 jogos dele em casa. E aí o torcedor do Vasco, eu não preciso avisar o torcedor do Vasco, ele sabe.
qual a importância dele. Embora tenha aquela meia dúzia de idiota lá que destrói São Januário, faz essas idiotices, o torcedor do Vasco, de maneira geral, ele sabe muito bem como ajudar o time a hora que precisa. Nesse momento, vascaíno, se eu fosse você, eu abraçava o jogo, fazia um pacto aí por 6 jogos, assim, nós vamos buscar o máximo de pontos que der nesses 6. E depois desses 6 nós vamos conversar. Se não tiver dado certo, a gente faz um escândalo aqui para trocar treinador e o caralho. Mas eu tenho certeza que o que a diretoria está olhando é isso, e esse momento da tabela é sim uma oportunidade que o Vasco tem e que ele não vai ter de novo no campeonato, de virar a chavinha e aí começa a jogar em casa e fora, em casa e fora, em casa e fora, e aí você consegue, né, equilibrando as coisas, ganhando seus jogos em casa, em fora você dá uma empatada, ganha quando for menor e tal, você consegue se equilibrar. Mas essa é a hora, neste momento, nos próximos 6 jogos do Vasco. Caso contrário, irmão, é disputa para não cair mesmo. Meus amigos, é o seguinte, como o Rica falou aí, né? É uma tabela que é boa para o Vasco sair dessa situação. Boa. Só que é o seguinte, o Rica foi perfeito. Só que o problema é o Vasco fazer esses pontos. O problema é o Vasco fazer esses pontos com esse treinador. Porque o Vasco teve jogo com o Bahia, o Vasco teve jogo com o Curitiba, o Vasco teve jogo com o Santos, e o Vasco perdeu 2 e empatou 1. Perdeu para o Bahia e Santos, jogos que não eram para perder. Equipes que vão brigar também pela parte ali intermediária para baixo. E o Curitiba, que é o lanterna do campeonato. E o Vasco empatou lá fora. Então, é uma situação terrível para o clube. Isso que o Rica falou, o Vasco tem que fazer esses pontos, mas tem que vencer. E o problema todo é esse. O problema é todo esse. O Vasco tem a pior campanha das 10 primeiras rodadas da história dos campeonatos brasileiros desde a época do ponto corrido, dos pontos corridos. O Vasco faz a pior campanha com 10 jogos, 6 pontos. O Vasco, de 30 pontos possíveis, só conseguiu fazer 6 pontos. Perdeu 24 pontos. Então, é uma campanha de rebaixamento. Na hora. Para cair, na hora. Não tem jeito. Então, o que o Rica falou, o Vasco precisa mudar a chave. Mas o lance todo é esse treinador. É o esquema desse treinador. O que ele faz dentro na escalação, na hora de mexer, ele só faz merda. E aí, meu amigo, um campeonato difícil, complicado, que é o Campeonato Brasileiro, onde as equipes conseguiram fazer grandes investimentos, o Vasco tem aí o seu pior momento da história. Com uma gestão de merda da parte associativa do seu Jorge Salgado, o pior presidente da história do clube, com os piores resultados de um presidente em 3 anos. E agora uma SAF norte-americana também totalmente amadora. Prova o que acontece pelo mundo do futebol com a 777 Partners, com equipes como o Genoa, Stand de Liège, Red Star Berlim, não, Red Star, Hertha Berlim. E vocês sabem os resultados, quem já mostrou no vídeo o fracasso que é os times da 777 Partners pelo mundo. E são times de intermediários para pequenos no futebol europeu. Então, meus amigos, a situação é muito grave, é muito séria. O Riga falou, é hora de virar. O problema todo é o treinador e a forma como a equipe do Vasco vem desempenhando na temporada de 2023. E isso preocupa demais. Será que temos que esperar até o primeiro turno, como a gente esperou em 2015? E aí, quando foi mudar o treinador, o Vasco não conseguiu reverter a situação, mesmo fazendo uma grande campanha no segundo turno? E o Vasco, lá naquela época, fez só 13 pontos e foi rebaixado pelo primeiro turno e pela logística errada que fizeram naquela época. E hoje estão fazendo muito, mas muito pior. Então, vamos pensar e analisar. As coisas têm que ser feitas e a diretoria, principalmente dessa do Vasco, tem que agir. Demitir o treinador enquanto antes, porque a situação é muito grave. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima noite de segunda-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal.